Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vim falar um pouco sobre a fisiologia das gônadas. O meu grupo é composto por Antônio Felipe, Gabriela Costa, Gilson Carlos, Horácio Estevão, Lídia Stephanie e eu, Maria Eduarda. Primeiramente, as gônadas são os ovários, no caso das mulheres, e os testículos, no caso dos homens. E eles produzem gametas, que no caso dos homens são espermatozoides, e no caso das mulheres são os ovócitos, também conhecido como oócitos. E essas gônadas também secretam hormônios, que é algo que eu vou falar mais detalhadamente nos outros slides. Primeiramente eu vou falar sobre os ovários. Os ovários são um par de corpos ovais localizados na cavidade pélvica feminina. Eles fabricam vários hormônios esteroides, inclusive 2 estrogênios, que são o estradiol e o estrona, e produzem também a progesterona. Os hormônios sexuais femininos, juntamente com o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, regulam o ciclo menstrual, mantêm a gravidez e preparam as glândulas mamárias para a lactação. Esses 2 hormônios, eles são da adenohipófise, que eu também vou detalhar um pouco mais à frente. Os ovários também promovem o crescimento das mamas, o alargamento dos quadris na puberdade e ajudam a manter as características sexuais secundárias. As características sexuais secundárias são aquelas que aparecem depois do nascimento e ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Os ovários também produzem inibina, que é um hormônio proteico que inibe a secreção do hormônio folículo estimulante. E durante a gravidez produzem a relaxina, que é um hormônio peptídico que aumenta a flexibilidade da sínfise púbica durante a gravidez e ajuda a dilatar o colo do útero durante o parto. Agora eu vou falar sobre os testículos. Primeiramente, os testículos são glândulas ovais localizadas no escroto. E esses testículos produzem e secretam testosterona, que é um androgênio ou hormônio sexual masculino. A testosterona também promove a descida dos testículos para o escroto antes do nascimento. Regula também a produção de espermatozoides e estimula o desenvolvimento e a manutenção de características sexuais secundárias masculinas. Assim como os ovários, os testículos também produzem a inibina, que, como eu falei, é o hormônio que inibe a secreção de FSH. A testosterona é produzida em células glandulares especiais, que são chamadas de células intersticiais de Leydig, que é localizada no testículo. A formação de esperma e secreção de testosterona são controladas por hormônios secretados pela hipófise anterior, que no caso é o FSH e o LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, como eu já falei, é o responsável principal pelo início da espermatogênese. E o luteinizante, que é o LH, é o estímulo primordial para a secreção de testosterona. Primeiramente, eu vou falar sobre o folículo estimulante. Nos testículos, ele provoca a proliferação das espermatogônias, iniciando o processo de formação do esperma. Porém, a ação do FSH não é suficiente para levar a espermatogênese até o seu término, o que exige uma ação adicional da testosterona. Nos ovários, provoca a proliferação das células foliculares ovarianas e causa atividade secretora nessas células. Já o hormônio luteinizante, que é esse, nos testículos faz com que os testículos secretem testosterona, ou seja, ele estimula essa secreção. Nos ovários, aumenta a secreção das células foliculares e após a ovulação também faz com que as células foliculares fiquem estumecidas e adquiram aparência amarelada e gordurosa, e ficam sendo chamadas de células de luteína. E essas células de luteína acabam se transformando no corpo lúteo. E esse corpo lúteo continua a secretar estrogênio, como faziam as células foliculares no início do ciclo, mas agora também passa a secretar grandes quantidades de progesterona, ou seja, além de secretar o estrogênio, agora secreta a progesterona. Agora eu vou falar um pouco sobre os hormônios ovarianos. Primeiramente, o estrogênio. O estrogênio é um conjunto de hormônios, como fala aqui,
Porém, o mais importante deles é o estradiol. Esse estrogênio faz com que células em várias partes do corpo proliferem e causa o aumento da vagina, crescimento dos pelos pubianos, alargamento pélvico e entre outros. E no caso, eles são o que diferencia o sexo feminino do sexo masculino. A progesterona, ela está relacionada com o preparo do útero para receber o óvulo fertilizado e com o preparo da mama para a secreção do leite. Também faz com que as células glandulares do endométrio uterino e das mamas, por exemplo, aumentem de tamanho e se tornem secretoras também. E além disso, inibe as contrações do útero. E essa inibição impede que esse útero expulse um óvulo fertilizado que está tentando se implantar ou um feto em desenvolvimento, no caso da gravidez. Agora falando um pouco sobre a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Ele promove o crescimento testicular, atua também em conjunto com o FSH para que a espermatogênese prossiga, além das etapas de espermatócito e de espermátide até o espermatozoide. Também promove a formação dos órgãos sexuais masculinos, como pênis, bolsa escrotal e outros. A secreção da testosterona é causada pelo hormônio gonadotropina coriônica, que é formado pela placenta. E após o nascimento, a perda da conexão com a placenta remove o efeito estimulante, esse efeito desse hormônio, fazendo com que os testículos parem de secretar testosterona. Porém, na puberdade, essa secreção é retomada devido à estimulação hipotalâmica e hipofisária. Além de tudo, a testosterona também dá as características distintivas, que distinguem o sexo masculino do feminino. E por fim, esses foram os livros que eu usei, as referências.